Fiquei muito contente com esse convite, veio do Tássio, né, que é uma pessoa que eu já conheço do ambiente literário. Nós nos conhecemos na Off Flip, no festival literário Flip de Paraty, onde nós dois ganhamos um prêmio chamado Prêmio Off Flip de Literatura. E eu acho que esse tipo de convite é importante porque esses eventos permitem a escritora e o escritor dividir um pouco do seu processo criativo e permite à leitora, o leitor e também aos escritores e escritoras iniciantes a ter a dar uma olhada nos bastidores desse processo, né? Que é uma coisa muito importante que normalmente você não tem. Você vai comprar um livro, você vai ler, mas você não sabe nada do que aconteceu, do que levou a esse livro. No máximo você tem um textinho de orelha que vai fazer uma análise muito curta da obra, mas você não tem o background, né? Todo o histórico do que levou à feitura daquele livro. E eu acho isso super interessante como leitora e como leitor você poder dar uma espiada atrás, né, dos bastidores. Acho que pode ser bem inspirador até para as pessoas que estão começando a escrever e para os leitores e leitoras também, para entenderem melhor todo o processo criativo que levou a esse produto, a essa obra, né? E para mim também, como escritora, é interessante porque toda vez que eu falo da minha obra, ela fala de volta para mim. Ou seja, eu começo a entender determinadas coisas que eu mesma fiz intuitivamente, começo a entender melhor através da discussão e da troca com outras pessoas, né? É por isso que é tão importante trocar, porque a gente começa é um aprendizado também para quem está falando, para quem está palestrando. Então, é uma alegria enorme. Toda vez que eu sou convidada a participar desse tipo de evento, eu acho fantástico, porque para mim é uma oportunidade de reflexão também sobre os meus próprios livros. E no caso, né, da FPNDS, foi uma coisa muito especial, porque eu tive essa troca com o Tássio, que também é escritor, e ele tem uma visão mesmo de dentro, praticamente, né, entre aspas. Ele sabe ele entende bem o que eu estou falando por ter participado, por ter vivido esse processo ele mesmo. Então, as perguntas que ele fez também eram bem pertinentes. Você notava que ele tinha um conhecimento especializado do que ele estava falando. E aí é mais gratificante ainda, porque a troca é bem mais aprofundada. Então, eu fiquei muito contente e eu espero que haja uma segunda oportunidade de falar também para o pessoal daí. É isso, queria agradecer muito por esse convite. Eu acho esse tipo de evento, por exemplo, importantíssimo exatamente para equilibrar um pouco essa perda que está ocorrendo do outro lado, né? Que a gente está fechando livraria, o livro impresso está tendo menos demanda do que o livro digital, se bem que isso eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é só uma transformação que está ocorrendo. Talvez as pessoas vão começar a ler mais de forma digital e menos o livro impresso. Não acho que o livro impresso vai morrer ou acabar, mas vai diminuir, vai ter uma transformação na demanda, né? E eu acho que a gente tem que se adaptar, porque está havendo essas mudanças, né, por conta do evento da internet desde há muitos anos, e agora também por situações políticas, de pandemia. Então, tudo isso só acho que acelerou um pouco um processo que já vinha, como você falou, acontecendo, né, de mudança da mídia mesmo, né? Qual é a mídia que vai amparar o livro? Né? Não acho que vai deixar de ser o peso maior, vai deixar de ir para o papel e vai mais para o digital, né? Mas não vejo isso como forma negativa. Agora, a escritora, o escritor, ele tem que procurar o seu público na sua arte, na sua obra escrita. Eu não acho que seja tarefa da escritora e do escritor
fazer um trabalho de public relations, né? de correr atrás do seu público. Isso aí, eu vejo no Brasil uma tendência de colocar tudo na mão do artista, né? Inclusive a venda, a publicidade. E eu moro na Alemanha, né? E eu vejo isso de maneira muito crítica, porque lá muita coisa é amparada pelo Estado. As coisas culturais têm um forte amparo do Estado, e eu vejo isso de uma maneira muito positiva, porque a gente não fica dependendo de empresas. É positivo demais o apoio das empresas, mas eu acho que o Estado teria que dar uma estrutura para o artista, para ele não ter que ficar se preocupando com venda nem com publicidade. Isso aí tem que delegar para outras instâncias, né? O trabalho do artista, para mim, na minha opinião, é criar a obra, vender e criar também um discurso em torno da sua obra, discutir com o público a todo momento, mas não vender a obra. Eu acho que isso tem que separar, e eu vejo isso muito junto no Brasil ainda. Tudo na mão da artista, do artista. Então, eu acho que esse tipo de evento, por exemplo, é super importante porque gera exatamente referências, né? E eu estou aqui falando, outras pessoas vão falar, vai gerar uma discussão, vai gerar referências que estão faltando em outro lugar. Então, é importantíssimo manter essa discussão viva e tentar diferenciar o que é a responsabilidade do artista e o que é a responsabilidade da indústria literária, né? Da indústria do livro, a venda do livro, o mercado literário. Isso aí deveria ser separado um pouco, na minha opinião, do trabalho da artista do artista. Eu estou escrevendo meu romance, o primeiro romance mais longo, porque o meu último livro foi uma novela, ou seja, é um romance curto, e agora eu estou trabalhando no romance mais longo, que vai ser o meu primeiro livro, que tem como cenário a cidade de Berlim. Os meus outros livros todos, eles acontecem no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, e onde eu estou agora, mas normalmente eu vivo mais em Berlim. Eu fico entre Berlim e Rio, né? Agora, por conta da pandemia, eu fiquei mais praticamente o tempo todo em Berlim, e agora eu vim aqui. E esse é o primeiro livro que vai acontecer em Berlim. É uma história, o que a gente chama na literatura de coming of age, ou seja, uma obra sobre tornar-se adulto. É uma história jovem, de 3 jovens, que conta a biografia de 3 pessoas bem jovens que se encontram na cidade de Berlim, e apesar de serem muito diferentes, eles desenvolvem uma amizade. Então, um livro sobre tolerância, sobre amizade, mas também sobre o tornar-se adulto, né? Sobre o amadurecimento, não só das personagens, mas do país mesmo, né? De um país ou de uma história, né? Porque vai falar um pouco da história da Alemanha, vai falar da história do Brasil, porque uma das personagens vem do Brasil. Então, eu vou juntar a ambientação política e econômica com a ambientação emocional das personagens ali, ou seja, esse tornar-se adulto também é para ser entendido de uma forma metafórica, né? Da história mesmo, da história mais recente desses 2 países, através desses 3 personagens. Mas eu estou muito no começo, então não tem muito como falar, mas é mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Eu queria só agradecer mais uma vez, e dizer reiterar que o que eu acho muito importante esse tipo de incentivo e de fomento, como a gente falou antes, sobretudo nesse momento, né, em que muitas coisas estão caindo, né, apoios estão caindo, os escritores e escritoras estão meio perdidos assim, como fazer agora para alcançar o público. Então, esse tipo de coisa é um primeiro passo e é importantíssimo. E por isso eu queria muito agradecer, acho que vocês devem continuar fazendo isso, e as escritoras e os escritores também devem continuar lutando para que esse tipo de coisa aconteça, porque senão vai ficar difícil, né? Até ter um apoio mesmo estatal e mais seguro, né? Como eu estava dizendo antes, até isso ser desenvolvido no Brasil, a gente tem que ir passinho por passinho, e esse tipo de projeto é exatamente um pequeno elo, né, dessa cadeia que a gente vai formando até criar uma estrutura mais estável. Então, super importante. Muito obrigada.